Bem-vindo, bem-vinda a mais um Está Escrito. Que você venha ter uma semana de muita paz e prosperidade sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Essa semana está uma semana poderosa para o Está Escrito. Nós iremos abordar um dos temas mais polêmicos de toda a sua história. Tema esse que divide opiniões. Há pessoas que não apenas participam, mas acreditam a fundo sobre ele. Há aqueles que não participam e se posicionam contra. Há aqueles que estão em cima do muro, não sabendo como se comportar. Mas há também aqueles que se colocaram dizendo: não tem nada a ver, não tem problema, é só mais uma festa cultural. O tema que eu quero abordar essa semana e convidar você a viajar comigo durante todos os 5 episódios é sobre Halloween. Festa que todos os anos, no dia 31 de outubro, é comemorada. O Halloween também conhecido como o Dia das Bruxas. E aí, qual é a sua opinião? Qual é o seu conhecimento? Qual é a profundidade que você pode considerar, entender desse assunto? O objetivo desse seminário, desta aula dessa semana, é conscientizar, alertar cada um de nós sobre as origens e influências que esta festa transmite para nós. É trazer para cada um de nós uma perspectiva à luz da sabedoria milenar sobre este tema. É fazer com que nós reconhecemos o que está por trás de cada símbolo, de cada utensílio usado nesta festa. O que está por trás de uma festa descontraída, de brincadeiras, de doces e travessuras. Tudo isso nós estaremos falando no decorrer desta aula, no decorrer de todas as aulas posteriores. Então eu te convido a apertar o cinto, a pegar o papel e caneta na mão e juntos embarcarmos nesta grande viagem. Preparado para viajar comigo? Então aperte os cintos que a aula já vai começar. Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, é uma festa originária da Irlanda, da Escócia, e que se tornou popular em muitos países e potências, tais como os Estados Unidos, Canadá e outras potências poderosas, até mesmo em países que ainda estão em processo de desenvolvimento, como o Brasil. Tem uma influência tão forte que hoje nós estamos falando desta festa. A história do Halloween, ela começa há mais de 2 milênios atrás. Existia um povo chamado Celta, e esse povo celebrava uma festa chamada Festa de Samhain. Essa festa marcava o fim de um verão próspero, um verão em que eles faziam uma festa para adorar ao Deus da prosperidade, aos deuses que eles acreditavam ter feito uma colheita poderosa através da bênção desses deuses. Eles acreditavam que durante todo esse período eles foram abençoados por tais divindades. Só que esta festa, ela era o processo de mudança do verão para o inverno, que seria um inverno sombrio, um inverno tenebroso, em que eles acreditavam que nessa época, nessa festa, abria-se um portal no mundo espiritual, em que dava acesso, em que a proteção desse mundo metafísico se tornava frágil e o espírito dos seus ancestrais, juntamente com todos os seus parentes, entes queridos que haviam falecido, saíssem do mundo dos mortos e adentrassem para o mundo dos vivos. E nessa crença, eles entendiam
que podiam se comunicar com esses mortos. O que será que a sabedoria milenar fala a respeito disso? Existe mais. Durante essa festa, eles acendiam fogueiras, usavam máscaras e fantasias para afastar espíritos malignos, demônios. Para se afastarem deles, eles se fantasiavam com peles de animais, em que até mesmo cabeça de animais e folhagem, para que representassem e trouxessem confusão, engano para esses espíritos. Porque junto com os mortos, os seus ancestrais, viam demônios, monstros, espíritos malignos, e para que eles pudessem se proteger deles e os confundissem, se tornariam exatamente igual a eles. Figuras de demônios na mitologia grega que já existia na época. Eles queriam ficar iguais para que pudessem confundir esses espíritos malignos. Com o tempo, essa festa foi influenciada pelo cristianismo e se tornou o que nós conhecemos hoje como o Halloween. E uma observação interessante, que para recepcionar os seus entes queridos e ancestrais, eles faziam altares para eles. E junto desses altares, eles traziam presentes, alimentos e também bebidas. Qual o significado da palavra Halloween? Você sabe? O que está por trás desta palavra? Vamos navegando. A palavra Halloween, ela no original em inglês, ela significa All Hallows, que traz para nós a tradução de véspera de todos os santos. Por que véspera de todos os santos? É porque no dia 1º de novembro é dedicado a todos os santos. Todos os santos existentes, cada nome deles que você já pode conhecer, com certeza a maioria dos que estão me ouvindo conhece bem. E a véspera dessa data passou a ser celebrada como uma noite de diversão e travessuras. Hoje em dia, a festa do Halloween era celebrada em muitos países com crianças e adultos se vestindo com máscaras e fantasias iguaizinhos os celtas. E trazendo para dentro de si, para dentro desta festa e brincadeira, o que nós conhecemos como doces ou travessuras, que em inglês é o trick or treat, que seria a brincadeira de bater de porta em porta pedindo doces, e que, ao abrir, se não tivessem doces, faziam travessuras. O objetivo desta festa para os celtas seria honrar os seus ancestrais e os seus entes queridos. Seriam celebrar e enaltecer, adorar a memória, e não só a memória, o nome e o próprio espírito dos mortos. Então aqui eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo à luz da sabedoria milenar. Abra sua mente, prepare para embarcar nas páginas da Bíblia Sagrada comigo. A palavra de Deus é bem clara quando se fala nesse assunto. Ela deixa bem transparente para todos aqueles que aprofundam em conhecê-la, que os mortos não voltam, que eles não têm consciência e que muito menos podem ter lembranças ou participações no que acontece aqui
no nosso mundo debaixo do sol. Quero deixar algumas passagens escriturísticas para você e eu refletirmos, e depois quero fazer uma reflexão para que você, com todo respeito e carinho, a sua crença, a sua fé, mas o mais importante para mim aqui é fazer com que você entenda, com que eu entenda, com que todos nós nos conscientizemos que o que mais importa é aquilo que está escrito. É o que a palavra nos exorta. Lá vai. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 nos diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Todos nós estamos em uma fila invisível da morte. Algum dia chamará a nossa senha. E não importa querer passar para outros. Quando chegar a nossa vez, não importa quem esteja pior do que a gente, nós é que iremos enfrentar essa morte. Mas quem já morreu, está escrito, não sabe de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Por que não terão recompensa? Porque a sua memória jaz no esquecimento. Então o que isso quer mostrar para nós? Que quem já morreu não vai lembrar do pai, não vai lembrar da mãe, não vai lembrar dos filhos, não vai lembrar de memória alguma, seja ela boa ou seja ela ruim, daquilo que vivenciou no tempo em que estava viva. Também o seu amor, o seu ódio ou a sua inveja já pereceram e nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que esse texto nos mostra? Ele nos mostra claramente que os mortos não têm consciência, não se lembram de nada mais e não podem, em hipótese alguma, participar da nossa vida terrena. Outro versículo interessantíssimo. Salmo 115, versículo 17, nos diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O silêncio aqui está representando a morte. Porque a morte tem o poder de silenciar, de parar histórias, de parar sonhos, de parar expectativas. Então, quando vem a morte, não tem como louvar, não tem como mais amar, não tem como mais homenagear, não tem como mais abraçar. Então, por isso, aproveite hoje enquanto é vida. Louve, adore ao Senhor Todo-Poderoso e aos seus entes queridos. Abrace, beije, carinho, dê muita atenção. Para com essa palhaçada de ficar de cara virada, de permitir com que raiz de amargura brote em seu coração. Não perca tempo, porque passa muito rápido. A morte, ela é descrita para nós como um estado de silêncio total. Nem consciência do que é bom ou ruim, e nem para adorar. É por isso que está escrito: todo ser que respira, louve ao seu Criador. Jó capítulo 14, versículos 10 e 12 nos diz assim: mas o homem morre e é abatido. Expira o homem. E onde está ele? Assim, o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem se levantará do seu sono. Então a morte é descrita na Bíblia como sono. É por isso que quando Jesus chega para acordar a filha de Jairo, ele disse assim para todo mundo: ela não está morta, ela está dormindo. Porque ele é o dono da vida. E ele sabia que, em outras palavras,
ele tinha o poder de acordá-la desse sono, que para todas as pessoas em sua volta era um sono eterno. Mas para ele, que é o dono da vida, que a ressurreição e a vida poderia despertá-la. Pois bem, o que significa que o homem se deita, ou seja, o ser humano, e não se levanta enquanto existir nos céus, não acordará, nem se levantará do seu sono, ou seja, quem está morto não tem poder de voltar à vida, a não ser na ressurreição de Cristo. Aqui, ele deixa claro para a gente que sem o despertar da ressurreição, jamais despertará. Salmo 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, ou seja, depois da morte todos os pensamentos cessam e nada mais é lembrado ou pode ser executado. Isaías 26,14 prossegue dizendo: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitarão. Por isso os visitastes e os destruístes e apagastes toda a memória deles. Um texto muito direto, claro, objetivo. Os mortos não têm poder de voltar e a memória deles é apagada. Com isso, conscientize-se, a morte, segundo as Escrituras, é um estado de inconsciência e silêncio. Não pode voltar, não pode mais falar, até o dia que Deus chamará novamente a vida na ressurreição. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, deixa bem claro para a gente essas palavras, porque o próprio Cristo, quando chamar para o arrebatamento, quando chamar para se estar diante do juízo final. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele deixa claro em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo número 10, que ele deixa claro que todos comparecerão diante do juízo. Todos comparecerão diante do trono de Deus. E ao se portar, a estar ali, será julgado. E nesse julgamento, ele será de acordo com aquilo de bom ou aquilo de ruim que todos nós fazemos durante nossa vida. Então, preste bem atenção nessas palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: porque, segundo Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então um dia, eu e você chegará diante do trono de Deus para dar conta de tudo aquilo que nós temos feito. O versículo que nós ora citamos, o Evangelho de João, capítulo número 5, versículos número 28 e 29, que também diz assim, olha a profundidade do que está escrito. Diz assim, versos 28 e versos 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Um dia, todos nós compareceremos diante do trono do Senhor. E eu quero finalizar essa aula com uma reflexão para a sua vida e para a minha vida. Entenda, enquanto não chegamos diante do tribunal de Cristo, enquanto não chegamos lá, entenda que não há retorno, não há lembranças ou atividades nenhuma.
não tem como ter nenhum contato com aquele que está morto. Morreu, querido. Infelizmente, acabou. Morreu, já era. Ficará a saudade, ficará as lembranças. A memória dessa pessoa permanecerá viva e acesa em seu coração. Hoje, dia 27 de outubro, seria o aniversário de uma das pessoas que eu mais amo em toda a minha vida, que é a minha mãe, que já não está mais entre nós. E hoje eu poderia estar exatamente aqui, fazendo homenagens para ela no Facebook, no Instagram, nas redes sociais em geral, ou poderia estar lá visitando o túmulo dela, fazendo alguma homenagem. Mas para quê? Ela não está mais aqui para ouvir eu dizer que a amo. Ela não está mais aqui para ouvir eu dizer que ela é importante para a minha vida. Ela não está mais aqui para que eu possa abraçá-la, beijá-la, colocá-la no colo e cuidar dela. Então, qualquer tipo de homenagem que eu poderia fazer para ela, eu fiz em vida. Eu abracei em vida. Eu disse que a amava em vida. E tudo o que estava no meu alcance de fazer por ela, eu fiz em vida. Isso eu quero deixar para você. Daqui a alguns dias, dia 2 de novembro, será o Dia dos Mortos. Será o dia em que muitas e muitas e muitas pessoas na nossa cultura cristã brasileira irão lá homenagear os seus mortos, os seus ancestrais. Para quê? Será que levaram tantas flores enquanto estavam com vida? Será que disseram que os amava, que eles eram importantes para eles enquanto estavam em vida? Será que perdoaram as suas falhas, os seus erros, enquanto estavam com vida? Agora, me perdoe. Eu respeito o seu carinho, eu respeito o seu sentimento, eu respeito a homenagem à memória daquele que você quer fazer. Mas, sinto muito em dizer que nada disso chegará ao seu destino, ao seu alvo, porque aqueles que vocês estão homenageando não podem contemplar tudo isso. Então, tudo que você tiver que fazer para alguém, faça enquanto há vida. Aqui fica uma reflexão. O silêncio dos mortos e o chamado dos vivos. Há um mistério solene no silêncio da morte. A Bíblia não nos descreve como é um portal dessa atividade. Ou seja, ela não descreve como um portal de atividade pode ser lá do outro lado. Mas que nós sabemos que existe um mundo espiritual. Um mundo físico, que é o que nós vivemos nele. Mas existe um mundo metafísico lá do outro lado. E que nós, querendo acreditar ou não, ele existe. Mas, o que deixa claro para nós? Como repouso profundo é aqueles que estão mortos. Como um sono que nunca irão acordar. Cessam pensamentos, cessa a memória, cessa tudo e o corpo volta a pó. Como diz o Salmo 146, versículo número 4. Como já citamos, em Eclesiastes 9:5 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não voltam, querido. Não vagueiam entre nós. Eles não têm o poder de nos observar, de ver o que nós estamos fazendo. Sem chance de interceder por nós. Muito menos participam da nossa vida, que nós seguimos aqui, debaixo do sol. A sua voz se cala, as suas lembranças se desfazem,
E o tempo para eles já era, acabou. Até o dia que eles ouvirão de novo a voz de Cristo, o chamando para a ressurreição, que nós lemos em João 5, 28 e 29. Agora eu quero te tirar da mesmice do seu conforto e te trazer para o confronto da sua memória, da sua consciência. A verdade que liberta, que transforma, porque é somente com a verdade que nós iremos conhecer o que realmente Deus tem para nós. Porque ele mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E no verso 36 ele diz que aquele que é liberto por Cristo, verdadeiramente está liberto. Esse confronto, isso nos tira do conforto para fazer com que nosso instinto humano, que quer reter o passado, entenda que é impossível. Então você que está vivo, viva de verdade. Não se sinta acorrentado, preso nas coisas que já passaram e nas pessoas que já foram, porque já foram. Não tem como voltar. Mas a você continua vivo. Que fique vive as suas memórias, que fique vive as suas lembranças positivas, porque até mesmo as negativas, jogue fora e viva intensamente cada momento. Quantas vezes o coração clama, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse falar que eu amava, se eu pudesse dizer algo que ficou para trás em dizer, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse dado uma segunda chance. Mas Deus, em sua sabedoria e misericórdia, colocou um limite sagrado entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Esse limite nos protege de enganos espirituais, porque onde há o silêncio de Deus, existe o inimigo que tenta imitar vozes. Então, que seja em sonhos, que seja através de outras pessoas, é impossível que aqueles que Deus silenciou voltem à vida e falem novamente com aqueles que aqui ficaram. É só Deus que tem o poder de trazê-los de volta à vida. É só Deus que tem o poder de trazê-los na ressurreição de todos, não individual para cada um. Claro que ele tem poder de fazer o que ele quer. Não estou contradizendo as minhas palavras. Mas fazer um morto voltar à vida só para falar comigo e com você, ele iria contra os seus próprios princípios. Agora, existe o inimigo, que a Bíblia diz que tem o poder de se transformar até mesmo em um anjo de luz. Quem dirá imitar vozes ou aparecer nos seus sonhos para que você imagine ser aqueles que já morreram, que estão falando com você e aparecendo para você. Entenda, olha o que Deuteronômio 18, a partir do versículo 10 ao 12, ele deixa claro, não haja entre vós aqueles que consultam os mortos. E no decorrer do versículo, leia, feiticeiros, agoureiros e outras coisas mais que ali está escrito, que no decorrer dessa palavra nós iremos aprofundar mais. O que nos consola é somente a palavra de Deus. E o que parece consolo, conforto, fora dela, é apenas engano, é apenas laço. É por isso que no Salmo 91 diz sobre o laço do passarinheiro. Não se engane, não se iluda. Deus quer que a nossa esperança esteja nele e somente nele. Qualquer outra comunicação que não seja através
da sua palavra, ou através de pessoas usadas por Deus, baseados na palavra, é apenas engano, misticismo. Deus é o único que pode trazer vida. Morto algum, ou homem algum vivo, tem o poder de trazer aquele que está num silêncio eterno de volta à vida. Se alguém te falou isso, é engano. Chuta para bem longe da sua vida, porque isso é antibíblico. O chamado dos vivos, presta atenção. Isaías, capítulo 55, versículo 6, o profeta nos exorta dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A morte cala o homem, mas Deus ainda fala entre os seus vivos. Jeremias 33, 13, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E outro versículo ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz o Senhor. Então, existe um Deus que está pronto para relacionar conosco. Enquanto os mortos, eles não voltam. Então, a vida hoje nos chama para agir, para aproveitá-la, para aprofundar em fé, para praticar, não apenas falar que sente, mas praticar o amor no profundo. Enquanto respiramos, ainda existe um propósito. Enquanto há fôlego de vida em nós, há chance de arrependimento, há chance de pedir perdão e também de liberar perdão, há chance de reconciliação. É por isso que a palavra nos exorta o tempo todo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. No que depender de vós, tende paz com todos. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Busque hoje, aprofunde hoje, cuide hoje, perdoe, libere o perdão, reconcilie. Não perca mais tempo, porque um dia a senha vai chamar você. E aí pode ser tarde demais. Ou chamar as pessoas que você ama. E aí, como eu já disse há instantes atrás, nenhuma homenagem posterior vai ter o poder de alegrar o coração daquele ou daquela que você diz tanto amar. Então homenageie hoje. Cuide hoje, para você não se arrepender mais tarde. A morte, ela cala o homem, mas Deus o transforma, o restaura, aviva, o molda de tal forma que aquele que tinha um coração de pedra pode tornar até um coração de carne. Então hoje, quando você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração e se atente para viver uma vida de santidade, uma vida de aliança e paz com todos, de comunhão. Porque virá o dia em que tudo cessará e só permanecerá a eternidade. Então cuide da sua família, cuide dos seus pais, cuide dos seus amigos, cuide das pessoas que você diz amar. Porque a vida nos chama para valorizá-la agora. A morte nos lembra que a vida não passa de uma nuvem, de um pó. É algo passageiro. Como o salmista, no Salmo 90, diz, verso 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos corações sábios. Não deixe a arrogância, orgulho, a altivez, o rancor
a mágoa, o ódio, acabar com aquilo que você pode viver de maravilhoso hoje. Não temos domínio sobre o amanhã, não temos controle sobre o que vai acontecer. Se Deus quiser, chegaremos no amanhã. Mas se Ele não quiser, se Ele nos dá um basta hoje, colocar um ponto final na nossa história. E aí? E agora? Agora é o tempo que Deus usa para nos preparar para aquilo que é eterno. E eu finalizo aqui dizendo: os mortos descansam, mas nós que estamos vivos ainda temos uma missão, ainda temos um propósito, ainda temos um destino a chegar. E Deus não nos chamou para ficarmos olhando para túmulos, mas para erguer os nossos olhos para aquele que tudo pode, de onde virá a ressurreição e a vida. A olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Enquanto há vida, há propósito. E enquanto há propósito, ainda há esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Fica como chave para o restante da sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma semana de muita paz e prosperidade. E aproveite a partir de agora para dar o melhor de si para todos aqueles que você ama. Embarque comigo nessa semana e não perca as demais aulas. Deus tem algo extraordinário para nos ensinar através deste seminário. Halloween, trevas ou luz? Você decide.